Olá! Com patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco, vamos falar de Campeonato Brasileiro, jogos válidos pela quinta rodada, disputados no meio de semana. Flamengo e Cruzeiro, Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras. No segundo bloco, também Campeonato Brasileiro, sexta rodada, rodada de fim de semana, com os jogos Botafogo e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vasco da Gama. No terceiro e último bloco, um raio-x geral do Campeonato Brasileiro, com resultados da quinta e sexta rodadas, classificação, tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, tabela de desempenho dos times cariocas, próximas rodadas, a sétima e oitava rodadas. Também teremos a tabela de artilheiros e algumas curiosidades do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar de Libertadores e, por fim, encerrando o programa, o quadro Recordar é Viver. Hoje voltaremos ao ano de 1982 para uma partida entre Flamengo e São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro, partida de abertura do Campeonato Brasileiro daquele ano, 82. Então, vamos agora falar sobre os jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, disputados no meio de semana, começando por Flamengo 2, Cruzeiro 0, no Maracanã, para um público de 47.214 torcedores. O Flamengo de Leonardo Jardim venceu o Cruzeiro de Tite por 2-0, gols de Pedro e Carrascal. Foi um jogo bastante disputado, com alternância de posse de bola, mas o Flamengo iniciou o jogo melhor e logo aos 4 minutos abriu o marcador em jogada individual do Pedro, fez 1-0. O Flamengo manteve essa vantagem no primeiro tempo e no segundo tempo o jogo foi mais truncado, mais pegado. O Cruzeiro ensaiou uma pressão mais do meio para o fim do jogo. O Flamengo se defendia bem e num contra-ataque, um passe açucarado do Samuel Lino para o Carrascal, o Flamengo fez 2-0 e confirmou a sua vitória diante do Cruzeiro. Resultado final, Flamengo 2, Cruzeiro 0. A vitória me pareceu justa. O Flamengo foi um time bastante consistente e já se vê o dedo do treinador Leonardo Jardim. Bom, vamos falar agora de outro jogo. Remo 0, Fluminense 2, no Mangueirão. O Fluminense, mesmo jogando na casa do adversário, o Remo, não tomou conhecimento do Remo e venceu com autoridade por 2-0. Os gols do Fluminense foram marcados por John Kennedy e Canóbio. O Flu, como eu disse, fez um jogo bastante consistente, se impôs ao Remo, não se intimidou, mesmo jogando na casa do adversário, e quando o Remo pressionou, o que era normal por jogar diante da sua torcida, o Fluminense esteve bem no seu sistema defensivo, segurou a pressão do time do Remo e saiu com uma vitória muito importante, mais 3 pontos para o Fluminense na tabela de classificação. O Fluminense, então, fez por merecer a vitória, porque se impôs ao adversário, ao Remo, mesmo jogando no Mangueirão. Vitória importante do tricolor fora de casa. Para encerrar, temos que falar sobre o jogo mais importante, talvez, da noite, né? Na quinta-feira,
o Vasco entrou em campo em São Januário para um público de 17.291 torcedores, na lanterna do campeonato, e enfrentou o líder até então, o Palmeiras. O Vasco não vencia o Palmeiras desde 2015, há 11 anos. Então o Vasco, nesta partida, sob o comando de Renato Gaúcho, conseguiu vencer esse adversário, o que não ocorria, repito, desde 2015. O Vasco fez uma boa partida, o Vasco disputou com o Palmeiras o jogo, quer dizer, o jogo foi bem disputado e o Vasco, taticamente, foi um time muito aplicado, mas foi o Palmeiras que saiu na frente. Flaco Lopes fez 1-0 para o Palmeiras. O Vasco não se intimidou, continuou exercendo uma pressão sobre o time paulista, sobre o Palmeiras, e conseguiu a virada para a alegria dos seus torcedores, que não viam o Vasco vencer o Palmeiras desde 2015, ou seja, há 11 anos. Os gols do time cruz-maltino foram marcados por Thiago Mendes e Cuiabano. Aliás, Thiago Mendes foi um dos melhores jogadores do Vasco no jogo. Léo Jardim, no final, fez uma grande defesa e evitou o que poderia ter sido o gol de empate do Palmeiras. Mas a vitória do Vasco foi merecida por uma atuação bastante disciplinada taticamente. O Vasco sabia exatamente o que queria nesse jogo e enfrentou um dos candidatos ao título, o Palmeiras, e venceu, quebrando um tabu de 11 anos. Ao fim da partida, Renato Gaúcho foi aclamado pelos torcedores do Vasco da Gama, que cantavam a plenos pulmões: o Vasco é o time da virada. Então, vitória do Vasco, merecida pela sua aplicação tática, e uma partida também que contou com bons desempenhos individuais de alguns jogadores do time do Vasco, como o Thiago Mendes. Bom, falamos aí então da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2-0. Falamos também da vitória do Fluminense jogando no Mangueirão contra o Remo por 2-0. E, finalmente, a vitória do Vasco da Gama sobre o Palmeiras, quebrando um tabu de 11 anos por 2-1. Então, todos os cariocas venceram nessa rodada. Lembrando que o Botafogo folgou na rodada porque enfrentou o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores, que será assunto do terceiro bloco. Bom, estamos chegando ao fim do primeiro bloco do programa No Ataque na Defesa. Vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, porque no segundo bloco vamos analisar a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagote. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa. No primeiro bloco, falamos sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, analisamos aí os jogos entre Flamengo e Cruzeiro, Remo e Fluminense, Vasco da Gama e Palmeiras com vitórias dos times cariocas. E agora vamos para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do grande clássico, clássico da rivalidade entre Flamengo e Botafogo, disputado sábado à noite no Newton Santos, estádio do Botafogo, para um público de 16.176 torcedores.
na tela para vocês os últimos 12 jogos entre Flamengo e Botafogo. Foram 11 vitórias do Flamengo e uma tão somente do Botafogo. Vou repetir, 11 vitórias do Flamengo contra apenas uma do Botafogo. Estão aí todos os 12 jogos disputados no Newton Santos entre Flamengo e Botafogo, para que você possa conferir e acreditar que nos últimos 12 jogos o Flamengo venceu o mandante, o Botafogo, em 11 oportunidades e o time da casa apenas uma vitória sobre o seu maior rival. Bom, eu gostaria de, antes de falar sobre o jogo, discutir um pouco, debater um pouco sobre esse retrospecto. No futebol mundial, não tenho conhecimento de um time no seu próprio estádio, jogando contra o seu maior rival, ter um retrospecto tão negativo. Isso não acontece quando se enfrentam Real Madrid e Barcelona no campo do Real Madrid, ou mesmo no campo do Barcelona, City, United, ou seja, o time mandante geralmente ganha a maioria dos jogos. Mas entre Flamengo e Botafogo existe uma circunstância atípica. O Flamengo se sente muito à vontade jogando no estádio Newton Santos. A prova é esse retrospecto que acabamos de ver. Em 12 jogos, o Flamengo venceu nada mais, nada menos do que 11. E o time da casa, o Botafogo, apenas um. E o Botafogo jogando no seu estádio, com um gramado sintético, ou seja, está mais acostumado a jogar nesse tipo de grama do que o seu adversário, o Flamengo, o Botafogo deveria ter resultados melhores, mas não é o que acontece. E o Botafogo está perdendo seguidamente para o Flamengo, jogando dentro do seu próprio estádio. É uma coisa que tenho certeza de que deve incomodar e muitos torcedores alvinegros. 12 jogos, 11 vitórias do Flamengo. Isso não ocorre quando jogam dois rivais no futebol mundial, em que o mandante perde tantas partidas para o time visitante, sendo ele considerado o seu maior rival, e eu dei exemplos aqui: Real Madrid, Barcelona, City e United. Bom, vamos agora, feito esse comentário para destacar essa circunstância aí positiva a favor do time visitante, que é o Flamengo contra o Botafogo. O Flamengo novamente venceu o Botafogo por 3-0. E a vitória do Flamengo foi inquestionável. Foi uma vitória do time que esteve melhor durante toda a partida, um time que procurou jogar futebol. O Botafogo, seus jogadores, quando enfrentam o Flamengo, o lado psicológico afeta, abala, basta o Botafogo sofrer um gol que os jogadores começam a se perder em campo, reclamar da arbitragem. Enfim, o Botafogo, os jogadores do Botafogo ficam desestabilizados assim que sofrem o primeiro gol do time do Flamengo. E foi isso exatamente que ocorreu nessa partida, né? O Flamengo começou o jogo pressionando o Botafogo, teve uma oportunidade num chute do Pedro, o Botafogo respondeu em seguida com um cruzamento do Alex Telles, que quase o Medina, um bom jogador contratado ao futebol argentino, do Racing ou do Estudiantes, se eu não estou enganado, fez a sua estreia, jogou muito bem ao lado do Danilo. Foram os dois jogadores, na minha opinião, que mais se destacaram aí no time do Botafogo. O Medina quase conseguiu completar esse cruzamento e fazer o gol do Botafogo. Naquela oportunidade, o Botafogo sairia na frente. Mas aí
veio o gol do Flamengo, né? O Flamengo, aos 12 minutos, abriu o placar quando o Samuel Lino chutou, a bola desviou no zagueiro Bastos do Botafogo e foi parar dentro do gol do goleiro Raul, goleiro que que foi colocado pelo técnico Anselmi como titular, já que os dois goleiros do Botafogo, Léo Link e Neto, vêm sofrendo muitas críticas por parte dos torcedores. Aí o Flamengo abriu o placar e, como eu disse, o Botafogo se perdeu um pouco no jogo. Começou a entrar rispidamente nos jogadores do Flamengo e numa dessas, né, o Barbosa, o Pedro domina uma bola, a bola escapou do Pedro, o Barbosa pisou no tornozelo do Pedro, fazendo uma falta e levando corretamente o cartão amarelo. Na cobrança de falta, isso aos 46 minutos do segundo tempo, o Léo Pereira faz o gol do Flamengo, né? O Flamengo então abre 2-0 no marcador. E logo depois o jogador Barbosa segurou o Pedro parecia na condição de impedimento, mas o VAR revisou, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance, o árbitro revisou o lance, verificou a posição legal do Pedro e como o Barbosa segurou o Pedro, impedindo dele alcançar a bola e seria uma chance clara de gol, o Barbosa foi expulso. Aí os jogadores do Botafogo ficaram inconformados, o próprio Barbosa partiu para cima do árbitro da partida, o Daronco, falou poucas e boas para o árbitro e teve que ser aí contido pelos seus companheiros e saiu de campo esbravejando contra a arbitragem. Na minha opinião, a arbitragem agiu corretamente. Aliás, na opinião da maioria dos comentaristas de arbitragem que eu ouvi nos programas esportivos, disseram que a expulsão foi justa e a arbitragem não influenciou no resultado da partida, ao contrário do que os jogadores e os torcedores do Botafogo afirmam. Então o Flamengo fez 2-0, saiu com uma boa vantagem para o intervalo da partida e no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, aos 3 minutos, o Pedro aproveita um cruzamento que vem da direita, faz o terceiro gol do Flamengo. Ali parecia que o Botafogo realmente havia sucumbido, o Flamengo passou a fazer um treino de luxo, tocar a bola, o Botafogo teve uma ou outra só oportunidade de descontar, mas o Flamengo, na verdade, é quem teve as melhores chances para ampliar o marcador. Chegou até a fazer um gol com o Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, mas o gol foi corretamente anulado. O jogo acabou 3-0, mas o Flamengo deixou aí, por acomodação, de aplicar aí uma goleada no Botafogo. O Botafogo estava realmente entregue e o Flamengo não aproveitou essa circunstância. Preferiu fazer aí um treino de luxo, ficar com a posse de bola e não fazer mais gols. Então, sorte do Botafogo foi ter perdido essa partida por apenas 3 gols de diferença. Flamengo 3, Botafogo 0, vitória incontestável do Flamengo. Não há que se falar de interferência da arbitragem. O Botafogo, como sempre, naquele chororô, fica aí debatendo o jogo em cima de um lance de arbitragem. O Barbosa foi corretamente expulso. O Flamengo já vencia o jogo por 1-0. Então, o torcedor do Botafogo tem que entender o que está acontecendo com o Botafogo. Não é só nessa partida. No que vem acontecendo administrativamente com o Botafogo, o que o Textor está fazendo com o Botafogo, é disso que os torcedores do Botafogo deveriam reclamar, e não da arbitragem que foi, na minha opinião, corretíssima nesse jogo, não interferiu no resultado e o Botafogo perdeu porque o Flamengo foi superior. E o torcedor do Botafogo, é claro, sente um golpe duro de perder o jogo para o Flamengo e, quando olha para o retrospecto e vê
que nos últimos 12 jogos o Botafogo só venceu um, perdendo os outros 11, é claro que isso deixa os torcedores do Botafogo furiosos. Mas, para mim, na minha opinião, vitória do Flamengo incontestável, resultado justo e o Botafogo se livrou de levar até de sofrer mais gols. No Flamengo, quase todo o time fez uma boa partida, com destaque para mim foi do Varela, e o Samuel Lino, muito contestado pela torcida do Flamengo, também fez uma boa partida. Pelo lado do Botafogo, já destaquei os dois melhores jogadores do time, que foram o Danilo e o estreante Medina. Bom, vamos agora passar para um próximo jogo, que é o Fluminense contra o Atlético Paranaense. No Maracanã, para um público de 24.675 torcedores presentes, Fluminense e Atlético fizeram uma partida eletrizante, uma partida realmente muito disputada, e o Fluminense fez um bom primeiro tempo muito consistente, um primeiro tempo em que o Fluminense foi para cima do adversário, o Atlético Paranaense, mas foi o Atlético Paranaense, o Furacão, que abriu o marcador. O Mendonça, logo aos 5 minutos, fez 1-0 para o Atlético Paranaense. Mas o Fluminense não demorou a empatar. Poucos minutos depois, aos 8, o Hércules recebeu um bom passe e chutou sem defesa para o goleiro do Atlético Paranaense, empatando a partida. Depois do gol do Hércules de empate, coube ao Canóbio fazer o gol da virada. Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. Um bonito gol também do Canóbio, que não comemorou em respeito à torcida do Atlético Paranaense, clube que ele teve uma passagem bastante marcante. Então, Canóbio 2-1. Esperávamos aí que o Fluminense, então, a partida fosse ficar mais tranquila, até porque o Fluminense, desde o primeiro tempo, jogava com um jogador a mais. Um jogador do Atlético Paranaense havia sido expulso. O Atlético Paranaense jogava com 10 homens, mas o Atlético, o Furacão, foi buscar o empate num cruzamento na área. Pareceu o Luiz Gustavo, cabeceou sem defesa para o Fábio, empatando o jogo. O jogo empatado causou apreensão nos torcedores do Fluminense, mas o Fluminense não desistiu e o gol da vitória saiu nos acréscimos. Um chute sem defesa para o goleiro do Atlético Paranaense, o goleiro Santos, que falhou, inclusive, no primeiro gol do Fluminense, mas nesta vez o chute do Arana foi indefensável. O Fluminense fez o terceiro gol e saiu com uma vitória que, a meu ver, foi muito merecida, porque o Fluminense fez um bom jogo, embora o adversário, o Atlético Paranaense, tenha lutado muito, tenha brigado muito, tenha até conseguido empatar o jogo em 2-2 após ter um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Então o Atlético Paranaense teve o mérito de ser um time valente, brigador, não desistir, mesmo jogando com um homem a menos, mas o Fluminense, por outro lado, num jogo muito consistente, num jogo muito assertivo, o Fluminense fez 3-2 e mereceu sair com a vitória e os 3 pontos, garantindo aí a invencibilidade do treinador Zubeldia, jogando no Maracanã, o Fluminense na condição de mandante. O Fluminense na condição de visitante já sofreu derrota, mas na condição de mandante o Fluminense está invicto sob o comando do Zubeldia. Bom, e agora vamos falar da última partida, realizada no domingo à noite, pela 6ª rodada, envolvendo Cruzeiro e o Vasco da Gama. Vasco da Gama me parece um outro time sob o comando do Renato Gaúcho, que substituiu o demitido Fernando Diniz. O Vasco cresceu de produção nos 2 últimos jogos, venceu o Palmeiras, quebrando um tabu, como já analisamos no primeiro bloco, e nesse segundo jogo do Renato, à frente do Vasco da Gama, ele foi muito bem. O Cruzeiro, fez 1-0, saiu na frente, mas o Vasco não desistiu e foi buscar a virada.
e a virada aconteceu com 2 gols do jogador Barros, um jogador que estava ali, um volante pisando na área, acabou marcando os 2 gols do Vasco da Gama. Mas esse mesmo jogador que fez 2 gols num espaço de tempo muito curto entre um gol e outro, aliás, o gol do Cruzeiro foi marcado pelo Christian aos 7 minutos do primeiro tempo. E o Barros virou para o Vasco com gols aos 6 e aos 8 minutos, ou seja, diferença de 2 minutos, em 2 minutos o Vasco virava a partida. Só que aos 13 minutos, o Barros, que vinha se destacando não só por estar fazendo uma boa partida, mas também por ter marcado os 2 gols que davam àquela altura a vitória ao Vasco de virada por 2-1, ele acabou sendo expulso, né? Um lance muito semelhante a uma expulsão que ele teve no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Ele pisa por trás no tornozelo do jogador Matheus Pereira do Cruzeiro. O árbitro foi rever o lance no VAR e acabou expulsando o jogador do Vasco da Gama. Uma expulsão justa. O Vasco ficou com 10 homens, mas mesmo assim não desistiu de jogar. O Vasco continuou jogando, se defendendo, saindo em contra-ataques, e o Cruzeiro acabou empatando a partida. Fez 3-2, fez 2-2, aliás, o Cruzeiro fez 2-2, indo para a pressão com um jogador a mais. O Cruzeiro faz o seu segundo gol e empata a partida. Mas o Vasco, de forma valente e até surpreendente, com um jogador a menos, faz o terceiro gol. O Brenner, que havia entrado, o Vasco trocou todo o seu ataque, colocou 3 novos jogadores, e o Brenner, um deles, foi quem fez o gol. Chutou, a bola desviou ali no zagueiro do Cruzeiro, não teve reação o Matheus Cunha, e o Vasco virava para 3-2 jogando com um homem a menos. Aí o árbitro, para desespero do Renato Gaúcho e dos jogadores e comissão técnica do Vasco da Gama, resolveu dar 10 minutos de acréscimo. Eu confesso que não vi tanto tempo assim, necessidade do árbitro acrescentar tanto tempo assim, 10 minutos. O Renato protestou bastante. Fato é que, aproveitando-se aí desse longo acréscimo dado pelo árbitro, o Cruzeiro acabou empatando a partida. 3-3, foi gol do Japa, que também foi uma aposta do Tite no segundo tempo. Né? Um cruzamento na área, o Japa entrou por trás da defesa do Vasco, cabeceou, sem chance de defesa para o Léo Jardim, empatou o jogo, não houve mais tempo para nada, o jogo acabou 3-3, um jogo eletrizante, dinâmico, um jogo em que realmente o Vasco foi a exemplo do que já havia ocorrido no jogo contra o Palmeiras. O Vasco foi guerreiro, o Vasco foi aplicado taticamente e quase conseguiu vencer o Cruzeiro no Mineirão jogando com um homem a menos. Só não venceu porque levou um gol nos acréscimos. Com esse resultado, o Cruzeiro acabou demitindo o treinador Tite. Tite não resistiu à atuação considerada aí pelos diretores cruzeirenses de uma atuação ruim nessa partida contra o Vasco e também em outras partidas. O Tite já vinha balançando no cargo. A torcida, ao fim da partida do Cruzeiro, protestou bastante contra o Tite e ele não resistiu e acabou sendo demitido, e o Cruzeiro está aí no mercado em busca de um novo treinador. Bem, a vitória o empate do Vasco, então, heróico, e realmente merecia até melhor sorte se não tivesse tomado esse gol por um descuido ali do seu sistema defensivo. Nos acréscimos poderia ter conquistado os 3 pontos. Mesmo assim, a torcida do Vasco presente no Mineirão aplaudiu o time pela sua aplicação, pela sua reação e por tudo que fez na partida. Então, o Vasco da Gama trouxe de Belo Horizonte um ponto importante. Bem, falamos aí de Botafogo 0, Flamengo 3 no Newton Santos.
Atlético Paranaense 2, Fluminense 3 no Maracanã e Cruzeiro 3, Vasco da Gama 3 no Mineirão. No terceiro e último bloco, nós vamos passar aí a classificação do campeonato, também teremos todos os resultados da quinta e sexta rodadas, tabela de curiosidades, tabela de desempenho dos cariocas, próximas rodadas, a sétima e oitava rodadas. Também teremos aí algumas informações sobre campeonato brasileiro. Falaremos de Libertadores, pré-Libertadores, eliminação precoce do Botafogo. E, por fim, para encerrar o programa, o quadro Recordar é Viver, um jogão entre São Paulo e Flamengo, dia 20 de janeiro de 82, no estádio do Maracanã, abertura do Brasileiro daquele ano. Não saiam daí, o intervalo é rápido, já voltamos. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou? Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque na Defesa. E agora, como de costume, vamos fazer aí o raio-x do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aí com os resultados da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na tela aí para você, na quarta-feira passada, Atlético Mineiro 1, Internacional 0, Flamengo 2, Cruzeiro 0, Bahia 1, Vitória da Bahia 1, Corinthians 0, Coritiba 2. Vamos agora aos jogos de quinta-feira. Remo 0, Fluminense 2, São Paulo 2, Chapecoense 0, Vasco da Gama 2, Palmeiras 1, Grêmio 1, Bragantino 1. Vamos agora passar pela sexta rodada, resultados da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, Vitória 2, Atlético Mineiro 0, Botafogo 0, Flamengo 3. No domingo, Fluminense 3, Atlético Paranaense 2, Santos 1, Corinthians 1. Internacional 0, Bahia 1, que fase do Inter de Porto Alegre, em fase negativa. Palmeiras 1, Mirassol 0, Coritiba 1, Remo 0, Bragantino 1, São Paulo de virada 2. E ainda tivemos, encerrando a rodada no domingo, Cruzeiro 3, Vasco da Gama 3. Na segunda-feira, em jogo isolado, Chapecoense 1, Grêmio de Porto Alegre também 1. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro, esclarecendo que alguns times ainda têm jogos por jogar, né? O Botafogo está 2 jogos atrás, o Flamengo tem um jogo a menos. Então vamos ver a classificação aí do campeonato após a sexta rodada. Líder da competição é o São Paulo com 16 pontos em 6 jogos, conquistou 5 vitórias. 5 vitórias tem o São Paulo e 1 empate, está invicto na competição. O Palmeiras vem em segundo colocado, com 13 pontos em 6 jogos, com 4 vitórias. O Fluminense é o terceiro colocado, também 13 pontos, 4 vitórias em 6 jogos. O Bahia fecha o G4 com 11 pontos
em 5 jogos, ou seja, o Bahia tem um jogo a menos, 3 vitórias conquistadas. Essas vitórias do Bahia foram todas na condição de visitante. O Flamengo é o quinto colocado, 10 pontos em 5 jogos, ou seja, o Flamengo um jogo a menos e 3 vitórias. A seguir temos Coritiba na sexta colocação, Grêmio na sétima, Corinthians na oitava, Bragantino nono, Atlético Paranaense o 10º, Vitória 11º, Chapecoense 12º, Mirassol 13º, Santos 14º e encontramos o Vasco com 5 pontos ganhos em 6 jogos e apenas uma vitória conquistada, que foi sobre o Palmeiras. Mas há uma evolução clara no time do Vasco da Gama nas 2 últimas partidas, contra o Palmeiras e o Cruzeiro. O Atlético Mineiro é o 16º colocado, tem 5 pontos em 6 jogos, uma colocação acima da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Botafogo, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos, 3 pontos em 4 jogos e apenas uma vitória. Essa vitória do Botafogo foi conquistada na estreia no Newton Santos, numa goleada frente ao Cruzeiro por 4-0. O Remo é o 18º colocado, 3 pontos em 6 jogos, nenhuma vitória. O Cruzeiro também não venceu no campeonato, tem 3 pontos em 6 jogos. E o Internacional, lanterna do Campeonato Brasileiro, tem apenas 2 pontos, nenhuma vitória em 6 jogos. Bom, vimos aí a classificação e ressaltando mais uma vez que o Botafogo está na zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos do que os seus concorrentes. Bom, vamos ver agora as próximas rodadas. Próximas rodadas aí para vocês acompanharem os jogos aí, meio de semana e fim de semana. Vamos lá. 7ª rodada, quarta-feira, 18 de março, 19 horas, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Olha que desafio tem o Botafogo. Enfrentar o Palmeiras, vice-líder da competição, no Allianz Parque. Jogão, hein? Também na quarta-feira, às 9h30, o grande clássico do futebol carioca, um dos grandes clássicos, né? Vasco e Fluminense. O Vasco subindo de produção no campeonato, nos 2 últimos jogos, sob o comando do Renato Gaúcho, é o mandante da partida. O Fluminense, comandado pelo Zubeldia, não perde no Maracanã na condição de mandante, mas nesse jogo o Fluminense será o visitante. Maracanã, com certeza, receberá um bom público. Tenho certeza de que a torcida do Vasco provavelmente vai esgotar até os ingressos do setor norte do Maracanã, mas a do Fluminense também deve comparecer em bom número. Então teremos aí um grande jogo, um grande clássico no Maracanã, válido pela 7ª rodada. E na quinta-feira, dia 19, às 20 horas no Maracanã, o Flamengo recebe o Clube do Remo. A 8ª rodada são os seguintes os jogos. Sábado, 21 de março, 4 da tarde, Bragantino e Botafogo, no Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista. Olha, outro jogo aí complicado para o Botafogo. Pegou o Flamengo, perdeu de 3-0, agora vai enfrentar o Palmeiras, um dos candidatos ao título, e na sequência o Bragantino, que é um time difícil aí de ser vencido jogando no seu estádio, em que pese ter perdido para o São Paulo na última rodada. Mas o Bragantino é um adversário sabidamente complicado, né? Então o Botafogo tem esses 2 desafios aí. Na 7ª rodada o Palmeiras e na seguinte, 8ª, o Bragantino. Repetindo, o jogo é às 4 horas no sábado, dia 21 de março. E também no dia 21 de março, às 18h30, no Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro. Veja que o Fluminense fará 3 jogos do Maracanã. 2 como mandante, já fez um contra o Atlético Paranaense, venceu, enfrenta agora o Vasco como visitante e volta a jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro, né? Grande oportunidade aí para o Fluminense, jogando no Maracanã, onde dificilmente é vencido, fazer os pontos aí para brigar aí, quem sabe até pela liderança do campeonato. No domingo, dia 22 de março, às 4 da tarde, o Vasco recebe o Grêmio. Então o Vasco vai enfrentar 2 tricolores, o Fluminense na quarta-feira, no Clássico, e recebe depois o tricolor gaúcho, o Grêmio, em São Januário, 4 da tarde. E também no domingo, às 8h30 da noite,
o jogo que envolve as duas maiores torcidas do Brasil. Corinthians vai jogar contra o Flamengo na Neoquímica Arena, jogo às 8h30 da noite. Bom, passamos aí a 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro, jogos importantes. No meio de semana, o principal é o Vasco da Gama e Fluminense. E no fim de semana teremos os dois times aí de maiores torcidas, Corinthians e Flamengo, que decidiram a Supercopa Rei do Brasil. E o Corinthians, naquela oportunidade, venceu o Flamengo por 2-0 e conquistou o título. Então, uma revanche aí para o Flamengo jogando na Neoquímica Arena, onde costuma se dar bem. Bom, vamos ver aí agora a artilharia do Campeonato Brasileiro. Artilharia na tela aí. A tabela de curiosidade. Obrigado, produção. Exatamente. Antes é a tabela de curiosidade. Eu esqueci da tabela de curiosidade feita pelo meu queridíssimo amigo Marcos Macedo. Essa tabela nos diz o seguinte: melhor ataque, Palmeiras, 14 gols. Pior defesa, Cruzeiro, 14 gols sofridos. Melhor mandante, São Paulo, Palmeiras e Fluminense, com 9 pontos. E ganharam todos os jogos jogados na condição de mandante. Melhor visitante, o Bahia, 9 pontos em 3 jogos. Ganhou todos fora de casa. Pior visitante, Botafogo e Atlético Mineiro, não pontuaram. Pior mandante, o Internacional, nenhum ponto em 3 jogos. Perdeu todos. Não por acaso, o Internacional está na zona do rebaixamento. Aliás, é o lanterna do campeonato. É o pior ataque da competição, também é o do Inter. 3 gols marcados. Melhor defesa, São Paulo e Bahia, sofreram apenas 3 gols. Cruzeiro e Internacional estão na zona do rebaixamento desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Somente São Paulo e Bahia ainda não perderam, então continuam invictos no Campeonato Brasileiro. Vamos agora à tabela de desempenho dos times cariocas na competição. Tabela de desempenho dos times cariocas, nós temos ali, nos jogos entre os cariocas, na terceira rodada o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 e na sexta rodada o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0. O Fluminense tem 13 pontos com 4 vitórias, 10 gols, sendo 9 pontos conquistados como mandante e 4 pontos como visitante. O Flamengo, 10 pontos ganhos, 3 vitórias, 9 gols marcados, 4 pontos o Flamengo conquistou como mandante, 6 pontos como visitante. O Vasco da Gama tem 5 pontos, 1 vitória, 8 gols marcados, 4 pontos como mandante, 1 apenas como visitante. E o Botafogo, apenas 3 pontos, mas com 2 jogos a menos, 1 vitória, 7 gols marcados, 3 pontos como mandante, foi a vitória na estreia contra o Cruzeiro no Newton Santos, e nenhum ponto conquistado na condição de visitante. Lembrando que o Botafogo joga as 2 próximas partidas fora de casa, ou seja, na condição de visitante, contra Palmeiras e Bragantino. Desafios aí difíceis, né, para o time alvinegro. Bom, então vamos agora sim para a artilharia do Campeonato Brasileiro. Quem são os principais artilheiros aí do Campeonato Brasileiro até agora? Estamos vendo aí que o jogador Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, é o artilheiro com 5 gols até a sexta rodada do campeonato. Danilo, do Botafogo, um jogador convocado para a seleção brasileira, com méritos, trata-se de um grande jogador, foi um dos melhores em campo do Botafogo no jogo contra o Flamengo, 4 gols marcados, e o Caleri, atacante do São Paulo, também tem 4 gols. E fechando a lista, Vitor Roque, atacante do Palmeiras, 3 gols marcados. Bom, agora vamos falar de algumas curiosidades aí envolvendo o Campeonato Brasileiro, entre outras coisas. A primeira delas, mais vitórias nos pontos corridos. Vamos ver aí os times com mais vitórias nos pontos corridos. Na tela para você, esses pontos estavam aí a partir de 2003, ou seja, nos pontos corridos, o São Paulo tem 400 vitórias e o Flamengo 399. Mas se atualizarmos, já que não foram computados os jogos da sexta rodada, o São Paulo já atingiu 401 vitórias e o Flamengo 400 vitórias. O Fluminense tem 356 aí na lista, mas já alcançou
357. Botafogo continua com 288 e o Vasco com 237 vitórias nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Se destaca também o Palmeiras com 377 vitórias. Venceu o Mirassol, então tem 378, né? Bom, vimos aí os times com mais vitórias nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver aí as cidades com mais títulos na era dos pontos corridos. Só nos pontos corridos são essas as cidades que dominam o futebol brasileiro. São Paulo tem 11 títulos conquistados. 4 títulos são do Corinthians, 4 títulos são do Palmeiras e 3 títulos, um tricampeonato. O único time que se sagrar tricampeão nos pontos corridos, o São Paulo Futebol Clube. O Rio de Janeiro vem em seguida com 7 títulos, sendo que 4 do Flamengo, na era dos pontos corridos, hein? Repito, 2 do Fluminense e 1 do Botafogo. Vamos para Minas Gerais, a seguir na lista com 4 títulos, 3 do Cruzeiro e 1 do Atlético Mineiro. E a cidade de Santos, também do estado de São Paulo, tem 1 título. Então são essas cidades aí com mais títulos no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Agora vamos ver aí títulos no século XXI. Quais clubes conquistaram mais títulos no século XXI, que se iniciou no ano de 2001? Vamos lá, na tela aí para vocês. O Flamengo é o time com mais títulos conquistados no século XXI. 30 títulos. Tem uma boa vantagem sobre o segundo colocado, que é o Corinthians, com 19. O Inter também tem 19 títulos conquistados. O Atlético Mineiro, 18. O Cruzeiro, 18 títulos. Então, os times mineiros têm os mesmos, a mesma quantidade de títulos conquistados no século XXI. O Palmeiras tem 17 títulos conquistados. O Grêmio, 16 títulos conquistados. Bahia, 15 títulos conquistados. Vitória, 14 títulos conquistados. Mesmo número do Atlético Paranaense. Então, esses são os times que mais conquistaram títulos nos pontos corridos. São os 10 que mais conquistaram títulos nos pontos corridos, no século XXI. Mais títulos no século XXI, corrigindo. São os 10, top 10. Não fazem parte dessa lista os 3 outros cariocas, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo. No top 10, só o Flamengo, que inclusive lidera a lista de títulos no século XXI. Agora vamos para uma outra tela que vai nos dizer quais são os times com mais derrotas em finais no século XXI, ou seja, de 2001 para cá, quais foram os times que foram mais derrotados em finais de campeonato. Está aí na tela para você conferir os times com mais derrotas no campeonato, em finais de campeonato desde 2001. O Remo tem 20 derrotas em finais. O Atlético Paranaense é o segundo colocado com 19 derrotas em finais. O Botafogo tem 18 derrotas em finais. O Fluminense também 18 derrotas em finais. E o Atlético Mineiro 18 derrotas em finais. Esses são os clubes da Série A, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que tem mais derrotas em finais no século XXI. O Remo é o líder aí com 20, mas Botafogo e Fluminense já perderam 18 finais nesse século. Agora vamos para um vídeo do Arthur Clava. Ele vai nos dizer aí quais são os times que fizeram mais gols no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí, bastante interessante aí, quais são os times com mais gols. Diz aí, Arthur. Mais gols na história do Brasileirão. Para começar, em 10º lugar está o Timão, com 1.077 gols. Em nono ficou o Imortal. No total foram 1.083. Na 8ª posição, o Cruzeiro, com
com 1.091 bolas na rede. No sétimo lugar, o Colorado com 1.121 gols. Em sexto lugar, o Fluminense com 1.149. E agora o negócio começa a ficar bom, porque em quinto, pra mim, a gente tem uma baita surpresa. O Palmeiras, com 1.169 gols. E a surpresa é porque o Porco foi rebaixado 2 vezes. Ou seja, teve 2 anos que ele não participou do Brasileirão, pô. Em quarto, o Santástico, com 1.199. E só 1 gol na frente tá o terceiro, porque com a medalha de bronze ficou o Galão da Massa. No total foram 1.200 gols. Já com a medalha de prata, o meu tricolor, 1.243 bolas na rede. E antes de eu falar o primeiro lugar, já me segue aí pra me ajudar a bater 100 mil seguidores, hein? Porque em primeiro lugar, pra ficar com a medalha de ouro, é exatamente o time que você tá pensando. Com 1.278 gols, é o Flamengo. Bom, vimos aí que temos 2 cariocas nessa lista. O Fluminense ocupa a 6ª colocação e o Flamengo é o primeiro colocado, né? O Flamengo é o time que mais bola na rede colocou aí em campeonatos brasileiros. São 1.278 gols marcados pelo time rubro-negro. É muito gol, o Flamengo liderando então essa estatística de gols no campeonato brasileiro, como acabamos de conferir nesta oportunidade. Bom, falamos aí tudo sobre o Campeonato Brasileiro, apresentamos aí algumas curiosidades e agora vamos mudar de campeonato. Vamos falar de Libertadores da América. Libertadores da América, que a taça está aqui na mesa, uma réplica da Taça Libertadores, uma réplica em miniatura da Taça Libertadores. Vamos falar sobre essa competição. Vamos ter aí o sorteio. Todos os clubes classificados já foram definidos. Teremos o sorteio aí na quinta-feira para definir todos os grupos, mas vamos ver aqui uma situação de os times eliminados na pré-Libertadores. Times eliminados na pré-Libertadores. Tivemos aí agora o Botafogo, surpreendentemente eliminado para o Barcelona de Guayaquil. O Botafogo conseguiu um excelente resultado jogando lá em Guayaquil, empatou por 1-1, bastava uma vitória simples para se classificar à fase de grupos da Libertadores e o Botafogo sucumbiu no seu estádio para o Barcelona, perdeu por 1-0 e foi eliminado. Na pré-Libertadores, o Corinthians vem liderando a lista aí dos brasileiros eliminados. O Corinthians foi eliminado nos anos de 2011, 2020 e 2025. O Bahia também agora, em 2026, foi eliminado por um time chileno na pré-Libertadores. E o Fluminense foi eliminado lá no ano de 2022. Falando um pouco aí desse Botafogo e Barcelona de Guayaquil, o Botafogo fez uma boa partida lá em Guayaquil, encheu o seu torcedor de esperança. O torcedor do Botafogo fez uma linda festa no Newton Santos, na entrada dos times em campo, mosaico, mas não adiantou. O Botafogo perdeu surpreendentemente, porque nenhum torcedor do Botafogo, e acho até que nenhum comentarista esportivo, apostaria numa vitória do Barcelona. O Barcelona não é um time tão forte. O Botafogo tinha tudo para conseguir uma vitória simples e a classificação para a fase de grupos e acabou perdendo. O Botafogo realmente tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então vamos ver aí uma segunda imagem dos brasileiros classificados. Brasileiros classificados para a Libertadores de 2026. Na tela aí, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense são 6 clubes classificados, já que Botafogo e Bahia foram eliminados e o Botafogo foi parar lá na Sul-Americana. Botafogo, então, vai disputar a Sul-Americana na companhia de outro time carioca, o Vasco da Gama. Agora vamos ver aí os potes para o sorteio. Potes para o sorteio da Libertadores. Temos ali em destaque no pote 1, Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional do Uruguai, LDU, Fluminense e Independente Del Valle. Estão no pote 1
da Libertadores. Depois temos lá o pote 2, com a presença de 2 brasileiros, Corinthians e Cruzeiro. No pote 3, nenhum brasileiro. E no pote 4, o Mirassol é o representante do Brasil. Então, no pote 1, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. No pote 2, Corinthians e Cruzeiro. No pote 3, nenhum brasileiro. E no pote número 4, o Mirassol, estreante da competição. Bom, vamos ver agora aí uma outra imagem, os campeões brasileiros da Libertadores da América. Flamengo é o maior conquistador de títulos entre os brasileiros, com a vitória sobre o Palmeiras no ano passado em Lima, no Peru. O Flamengo conquistou o tetracampeonato, 4 Libertadores. Em seguida vem São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras com 3 Libertadores. Cruzeiro e Internacional tem 2 Libertadores e com 1 Libertadores, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Somados, Fluminense, Vasco e Botafogo não alcançam as 4 conquistas do Flamengo, já que totalizam 3 contra 4 do rubro-negro. Vamos ver aí agora o hall dos campeões. Muito interessante essa tela aí, hall dos campeões. Vamos ver aí como estão os campeões aí no Campeonato Brasileiro neste século. O Corinthians venceu 4, Flamengo 4, Palmeiras 4, né, Botafogo 1 e o Fluminense 2. Na Copa do Brasil, o Flamengo também venceu 4 vezes, Fluminense e Vasco apenas 1. Na Supercopa, entre os cariocas, só o Flamengo venceu 3 vezes. Na Libertadores, o Flamengo também 3 conquistas, contra 1 do Botafogo e 1 do Fluminense. Na Sul-Americana, o maior campeão entre os brasileiros é o Atlético Paranaense, com 2 conquistas. A Recopa Sul-Americana tem o Inter como maior conquistador dessa competição, com 2 títulos. O Flamengo perdeu a chance de ter o bicampeonato ao ser derrotado pelo Lanús recentemente no Maracanã. E temos aí Mundial de Clubes, fechando a lista. Somente Corinthians, Internacional e São Paulo, neste século, conseguiram ser campeões campeões mundiais, né? Então o Flamengo tem ali supremacia, tanto no Brasileirão, acompanhado de Corinthians e Palmeiras, mas na Copa do Brasil, nesse século, o Flamengo foi o maior vencedor, assim como na Supercopa e na Libertadores. Então o Flamengo, grande aí protagonista do futebol brasileiro neste século. Então agora é aguardar o sorteio aí da Libertadores e ver o grupo aí entre os cariocas de Fluminense e Flamengo. São os representantes do futebol carioca na Libertadores, já que o Botafogo foi eliminado jogando em pleno Newton Santos para o Barcelona de Guayaquil, perdeu por 1-0. Bom, vamos ver aí, porque nas últimas edições do campeonato da Copa Libertadores, só cariocas venceram a competição. Flamengo em 2022, Fluminense em 2023, Botafogo em 2024 e o Flamengo voltou a vencer em 2025. Será que teremos entre a dupla Fla-Flu um campeão da Libertadores carioca? É difícil uma competição realmente com times aí muito preparados para essa competição, sobretudo os times argentinos, mas não me surpreenderia se Flamengo ou Fluminense chegassem à final e conquistassem o título. Flamengo e Fluminense têm elenco para disputar essa Libertadores e chegar à final e disputar o título. Bom, falamos aí tudo sobre Campeonato Brasileiro nesse bloco, Libertadores, e agora vamos para o corte no Instagram. Atenção, produção, para o corte no Instagram. O Flamengo derrotou o Botafogo por 3-0 no estádio Newton Santos em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a 10ª vitória do Flamengo sobre o Botafogo foi a 11ª vitória do Flamengo sobre o Botafogo nos 12 últimos jogos. Essa supremacia do Flamengo, jogando na condição de visitante,
é algo incomum de ocorrer no futebol mundial. Nenhum time no mundo perde tantos jogos no seu próprio estádio para o seu maior rival. Mas o Flamengo, quando enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos, geralmente ganha nos últimos 12 jogos, 11 vitórias. Isso deixa os torcedores do Botafogo enlouquecidos, porque perder para o Flamengo, o seu maior rival, já é ruim, mas jogando em casa é ainda pior. E a situação se torna ainda mais grave quando se considera o fato de que nem no gramado sintético, que deveria ser uma vantagem para o Botafogo, pesa a seu favor. Fato é que o Flamengo ignora o gramado sintético e o próprio time do Botafogo. Essa freguesia incomoda e muito os torcedores do Botafogo. São várias derrotas seguidas em sua casa, em seu estádio, para o maior rival. Pelo lado rubro-negro, jogar no Newton Santos contra o Botafogo é certeza de que a chance de vitória é bastante provável. Realmente, há coisas que só acontecem com o Botafogo. O time perde onde sua chance de ganhar deveria ser muito maior do que o adversário. Em resumo, o retrospecto confirma: Flamengo é um adversário indigesto para o Botafogo no seu próprio estádio. E os botafoguenses vão à loucura com esse retrospecto tão negativo. Haja chororô. Saudações rubro-negras. Bom, vamos agora aí para a última parte do programa. Vamos para o quadro Recordar é Viver. Partida de abertura do Campeonato Brasileiro de 82, grande jogo entre Flamengo e São Paulo, uma virada rubro-negra. E quem vai nos contar essa história é o canal 100. Esse gol, Zico acordou o time. A partir de então, com o apoio da torcida, o Fla se transformou. Firme na defesa e objetiva em seus ataques, o time carioca conseguiu chegar ao empate com um chute de Andrade. Esse placar, porém, ainda não era suficiente. Após um cruzamento de Júnior, Zico desempatou. Explode coração rubro-negro. Vencendo o São Paulo com esta sensacional virada, o Flamengo começa com o pé direito sua temporada de 82. Bom, estamos chegando na reta final aqui do programa No Ataque na Defesa. Quero mandar um abraço especial para uma telespectadora assídua do programa, Luciana Biasi, mora no centro, é torcedora do Flamengo. Luciana, um abraço especial para você e fica aqui o convite para o próximo programa No Ataque na Defesa. Espero que tenham gostado, sobretudo aí desse quadro Recordar é Viver, o jogão entre Flamengo e São Paulo. São Paulo abriu 2-0, o Flamengo virou 3-2. Um abraço a todos e até o próximo programa.